A mensagem a seguir é uma pregação da Igreja do Nazareno Nova Europa. Esteja conectado conosco pelo tablet ou smartphone e assista nossos cultos online no site inne.com.br. Ouça Nasa Rádio pelo site nasaradio.com.br e acompanhe nossas redes sociais facebook.com/INN Europa e twitter.com/INN Europa. Igreja do Nazareno Nova Europa, mudando a história de sua vida. Aleluia. Boa noite, queridos. Boa noite, queridos. Paz seja convosco. Vocês estão felizes aqui nesta noite? Vocês realmente estão felizes por estar aqui nesta noite? Amém. Para mim é um grande prazer realmente estar aqui de novo. Estive com os irmãos pela manhã e agora à noite. Realmente é muito bom voltar aqui à Igreja de Nazareno Nova Europa e rever alguns estão me conhecendo agora. Como o pastor Ismael disse, meu nome é Emerson Barbosa, eu sou um pastor da Igreja do Evangelho Quadrangular e junto com minha esposa nós estamos em missões há 12 anos. Esse ano, aliás, finalzinho do ano passado ela assumiu a congregação, mas continuamos ainda envolvidos com missões. Eu tenho viajado a alguns lugares. Estivemos no Haiti juntos, até agosto do ano passado. Durante um período de 2 anos e meio moramos lá. Antes estivemos no Uruguai, antes estivemos na Bolívia. E Deus tem nos chamado a fazer agora, ela está com a igreja, mas Deus também tem falado sobre a necessidade em outros lugares. Deus continua trabalhando no Haiti. Estou indo ao Haiti agora em abril, finalzinho de abril, começo de maio. Estarei novamente nos Estados Unidos. Abriu uma porta para mim na França. E enfim, o mundo é pequeno, irmãos. O mundo é pequeno para a igreja de Deus, amém? Amém? Olha para esse irmão que está do seu lado, dê um sorriso para ele. Mas dá um sorriso verdadeiro, Dá um sorriso para ele. Diga assim: olha, parabéns, você está muito elegante nesta noite. Não, olha para ele e diga assim: olha, parabéns, o seu perfume novo é muito bom, viu? Agora olhe bem nos olhos dele e diga assim: o mundo é pequeno para a igreja de Deus. Amém, queridos? Amém? Olha, lembrando a vocês que eu sou amigo do pastor Ismael, do pastor Edmar, dos pastores, e eles falaram comigo: olha, Emerson, fica à vontade, pode pregar até as 3 da manhã, porque o povo da Igreja de Nazareno ama a palavra. Isso é verdade, meus amados? Isso é verdade, queridos? Aleluia, eu estou no lugar certo. Amém? Ponha-se de pé, por gentileza. Vamos abrir a palavra do Senhor. Neste dia em que nós estamos meditando, refletindo, pensando um pouco mais, aprendendo um pouco mais sobre missões, eu quero já deixar de cara um aviso que você caiu aqui numa maravilhosa armadilha de Deus. Eu não sei a condição que você trouxe aqui, o que colaborou para que você viesse aqui, mas eu sei que você está aqui por um propósito de Deus. Deus te encontrou nesta noite. Olhe para o irmão que está do seu lado e diga para ele: Deus te encontrou de novo. Amém, queridos? Abram sua Bíblia comigo no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo de número 11. Nós vamos ler a partir do verso 19. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 11. Nós vamos ler a partir do verso 19. Você que está com Bíblia, se aproxima de alguém que está sem Bíblia. Você que está sem Bíblia, se aproxima de alguém que está com Bíblia, para nós recebermos a semente de Deus aqui nesta noite. Aleluia. Glória a Deus. Eu sinto uma graça, uma presença de Deus aqui, irmãos. Aleluia. Fecha os teus olhos, vamos orar. Vamos pedir a Deus para falar, para nos ensinar, para nos revelar a palavra dEle, porque nós precisamos. Pai, em nome do Senhor Jesus, nós adoramos a Ti. Meu Deus, é muito bom nós estarmos aqui nesta noite, neste momento, Senhor, que o Senhor preparou para que estivéssemos, Pai, diante da Tua palavra. Deus, eu te peço em nome do Senhor Jesus, que nesta noite o Senhor faça do nosso coração uma boa terra, para receber a Tua semente,
para receber a tua palavra. E no momento em que esta semente, esta palavra cair nos nossos corações, ó Deus, que ela possa gerar uma árvore frondosa, com muitos frutos para o teu reino, e que estes frutos permaneçam. Meu Deus, em nome do Senhor Jesus, faz nesta noite aquilo que nós não estamos preparados. Deus, faz nesta noite, fala conosco nesta noite aquilo que nós não estamos acostumados a ouvir. Nos toque, ó Deus, de uma forma como nós nunca fomos tocados. Nos tire, Senhor, abale, mexa com nossa estrutura. Em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus. Quem concorda comigo, diga assim seja. Aleluia. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 11, a partir do verso 19, diz assim: Então, os que foram dispersos por causa da tribulação que sobreveio a Estevão, se espalharam até a Fenícia, Chipre e Antioquia, não anunciando a ninguém a palavra, senão somente aos judeus. Alguns deles, porém, que eram de Chipre e de Cirene, e que foram até Antioquia, falavam também aos gregos, anunciando-lhes o evangelho do Senhor Jesus. Verso 21. A mão do Senhor estava com eles, e muitos crendo se converteram ao Senhor. A notícia a respeito deles chegou aos ouvidos da igreja que estava em Jerusalém, e enviaram Barnabé até Antioquia. Tendo ele chegado e vendo a graça de Deus, alegrou-se e exortava a todos que, com firmeza de coração, permanecessem no Senhor. Amém? Olhe para o irmão que está no seu lado e diga para ele assim: nesta noite. Não, queridos, fala com convicção. O pastor Ismael está me olhando ali. Diga: nesta noite você vai saber quem são os apóstolos anônimos. Olhe bem nos olhos dele, diga: apóstolos anônimos. Podem se assentar, queridos. Aleluia. Glória a Deus. Queridos, nós vivemos em um tempo em que os sociólogos, antropólogos e todos os zoólogos que estudam a sociedade chamam este período de era ou tempo pós-moderno, a era da pós-modernidade. E o que marca, aliás, uma das coisas que podemos ver é exatamente o cumprimento deste nome, é a maneira como nós vivemos, é o nosso estilo de vida. São as coisas que evoluem de uma maneira muito rápida, tudo muda muito rápido. E queridos, neste tempo existem duas coisas que envolvem as nossas vidas. A primeira dela chama-se propaganda. Nós todos os dias somos bombardeados por propagandas. Propagandas no rádio, propagandas na televisão, propagandas no outdoor, propagandas no bus door, propagandas que estão na internet. Enfim, nós somos bombardeados pela propaganda. É por isso que muitas empresas investem milhões e milhões de reais todos os anos, só para dizer para você que você pode ir lá, comprar a sua casa e pagar em 24 suaves prestações. Porque a propaganda, o intuito da propaganda é justamente isso: gerar um clima, fazer você se apaixonar, fazer você desejar. Nós temos no nosso dia propaganda. Diga comigo, propaganda. E queridos, mas também nós temos aquilo que trabalha com a propaganda, que é a imagem. Diga comigo, imagem. E a imagem, queridos, ela também está em todos os lados. Normalmente nas propagandas nós vemos pessoas bonitas, alguém parecido com o pastor Ismael, com um terno bonito, uma gravata de seda, que está apontando para você dizendo assim: compre esse Audi A8, banco de couro, painel de madeira, V6. E lá aí você olha a foto do Ismael lá no outdoor, do lado de um belo Audi A8, e você fala assim: eu vou comprar.
Você olha o carro e você olha o homem e fala: poxa, é eu vou comprar aquele carro e eu vou ficar igual aquele cara do outdoor. É a imagem. Nós temos a imagem, nós temos a propaganda na nossa vida. Isso envolve a nossa vida. Não há nada de errado com a imagem, não há nada de errado com a propaganda. São artifícios, são meios, são coisas que estão aí e que têm o seu lado positivo. E a imagem, a propaganda também está no nosso meio, o meio cristão, o meio dos crentes, o meio evangélico, ou se você é mais moderno, no meio gospel. E aí a imagem, a propaganda vem, e nós então estamos e utilizamos, alguns utilizam a imagem e a propaganda. E aí a imagem e a propaganda, ela está, por exemplo, em livros, bem, com um design legal, com uma capa bem feita. Está, por exemplo, nos DVDs. Está, por exemplo, nos avisos da igreja. A imagem e a propaganda que permeiam, que envolvem a nossa vida. Que envolvem a nossa vida. Talvez você fique pensando: mas é estranho isso. Eu vim para cá porque é um culto de missões. Nós falamos sobre a igreja perseguida, nós oramos pela igreja, entendemos, e agora aparece esse baixinho mineiro falando de imagem e propaganda. Parece até que eu estou em alguma palestra da Fundação Getúlio Vargas. O que isso tem a ver com o evangelho? O que isso tem a ver com a minha vida? Muito bem, queridos. Amados, o texto em que nós lemos nesta noite fala algo, Deus nos ensina algo muito lindo, maravilhoso, que somente Ele poderia fazer. Amados, o texto em que nós lemos fala de um momento da igreja. A igreja sofreu uma perseguição, aquela que era chamada igreja primitiva. E aí, naquele momento, a igreja se espalhou, a igreja foi para muitos lugares. E então, mas até naquele momento havia um certo preconceito, porque muitos discípulos e até mesmo os apóstolos entendiam que o evangelho era somente para os judeus. Então eles iam para as cidades e pregavam para os judeus. Mas nesse contexto aconteceu algo diferente. Diga comigo: aconteceu algo diferente. Então, queridos, desses que se espalharam por causa da perseguição que começou, a Bíblia diz, Lucas, que é o autor do livro de Atos, diz que essas pessoas foram para uma cidade chamada Antioquia. E lá em Antioquia eles pregaram para os judeus, porém eles não pregaram somente para os judeus. A Bíblia diz que eles pregaram também para os gregos. E aí, eles pregando para os gregos, meus irmãos, interessante que estas pessoas saíram de uma região da África chamada Cirene, e também de uma região próxima a Antioquia, foram para lá, pregaram o evangelho também para os gregos. E aí o Espírito Santo manda uma mensagem que viajou através do tempo para que você escutasse ela hoje, porque a Bíblia diz que, o texto diz que a mão do Senhor era com eles. A Bíblia diz que estas pessoas que pregaram o evangelho, a mão do Senhor era com eles. Meus amados, quando a Bíblia está dizendo a mão do Senhor, a Bíblia está falando do poder de Deus. A Bíblia está falando que Deus curou. A Bíblia está falando que Deus fez sinais. A Bíblia está falando que o poder de Deus fluiu em diversas maneiras. Mas entenda bem, Igreja de Nazaré do Nova Europa, a Bíblia diz que a mão do Senhor era com eles, mas não diz quem eles eram. Quando Lucas, fazendo um relato, Lucas diz: então aqueles discípulos, pessoas que eu e você não sabemos o nome, não sabemos se era um Ismael, não sabemos se era um Esdras, não sabemos se era um Emerson, se era uma Edmar, se era uma Renata, se era uma Patrícia, se era uma Maria. Nós não sabemos quem eles eram. O Espírito Santo não nos informou isso, mas informou que a mão do Senhor era com eles. E aí você diz assim: mas Emerson, ok,
como diz o pessoal da Venezuela, chévere, legal. E como diz o pessoal do Haiti, c'est bien ça. Isso está muito bem, isso é bom. Mas o que isso tem a ver então com a imagem, com a propaganda? Tudo a ver, queridos. Pastor, me ajuda a pregar. Vem aqui por gentileza. Ó. Algo que acontece nos nossos dias. Nós somos bombardeados com a imagem, com a propaganda, amém? Amém? E aí, queridos, a propaganda está no nosso meio. E talvez o que eu vou demonstrar, isso obviamente acontece em Betim, não acontece aqui em Campinas. Nós vemos na mídia homens conhecidos, grandes pregadores, mulheres e homens que cantam, que nós ficamos às vezes diante de um DVD, assistindo um DVD, ou na televisão, ou no site da internet, e ficamos admirados. Uau, homem de Deus, mulher de Deus. E esses homens e essas mulheres têm uma imagem e têm uma propaganda. Uma imagem e uma propaganda. Não há nada de errado com isso. E nós estamos absorvendo tudo isso. E aí, o que acontece, o que tem acontecido na vida de muitas pessoas? Algo mais ou menos assim. Eu sei que acontece em Betim, aqui não. Pessoas que vão em lugares, livrarias cristãs, shoppings evangélicos e coisas do tipo, chegam nesses lugares e ali estão os DVDs, os livros, homens conhecidos, pessoas famosas. E de repente, como eu sei que não acontece aqui, lá em Betim eu sei que acontece, pessoas olham e lá está ele, a propaganda. E aqui na propaganda, um belo de um letreiro, em letras bem trabalhadas, dizendo mais ou menos assim: neste próximo domingo, aqui um cartaz, de corpo inteiro, bem naquela loja cristã que você gosta de ir. E o cartaz dizendo assim: neste domingo, no estádio de Campinas, grande cruzada. O homem de Deus, escrito aqui, vocês estão imaginando? Vocês estão imaginando comigo? O homem de Deus, pastor Ismael, estará fazendo uma grande cruzada. E aí você olha aquele cartaz de corpo inteiro e você diz: uau, esse é o homem da televisão. E você olha para ele, você vê a gravata, você vê o Rolex, você lembra que ele tem, você lembra que ele tem um ministério poderoso, você lembra dos DVDs que você comprou, você lembra da palavra que ele pregou e você chorou. E aí, queridos, você olha para um lado, ou aliás, pessoas olham para um lado, dentro da loja, olham para o outro, se aproximam daquele cartaz de corpo inteiro, admiram o pastor Ismael, o grande pregador, o homem cheio da unção. E aí, quando ninguém está percebendo, a pessoa vai, coloca a mão, e lá no fundo, naquela divisão, como diz a Bíblia, entre a alma e o espírito, ele faz uma oração e diz assim: Deus, eu quero ser igual ao pastor Ismael. Quando você faz isso, meu irmão, quando você faz isso, minha irmã, sabe como Deus fica? Sabe como Deus fica? Muito triste, muito triste. Durante muito tempo eu fui assim. Aliás, durante algum tempo eu fui assim. Quando eu me converti, 13 anos atrás, quando eu me converti, eu comecei a acompanhar o ministério de um homem chamado Dan Duque. Ele era grande, americano, e ele pregava e as pessoas caíam na unção. E ele andava aqui pelo corredor da igreja com aquele jeitão americano, e ele andava pela igreja e dizia assim: oh, hallelujah, I love Jesus. E eu olhava aquilo, a unção, a graça de Deus,
E eu falava: uau, eu quero isso na minha vida, eu quero ser um Danduque. E aí, quando eu ia pregar, eu com essa altura toda, eu andava pelo corredor da igreja, pregava, suava, pulava e voltava para casa frustrado. Nada acontecia. Um dia, passado um tempo, eu comecei a acompanhar o ministério de um homem, de um pastor das Bahamas chamado Myles Munroe. Um homem que tem um discernimento, um conhecimento absurdo, prega muito sobre o reino de Deus. E quando o Myles prega, ele mexe os dedos assim. E então, nas raras vezes que alguém me convidava para pregar, lá ia eu. E aí eu andava e mexia os dedinhos assim. E sabe o que acontecia? Nada. E eu voltava para casa triste, frustrado. E um dia eu falei com Deus: Deus, é o seguinte, eu não prego mais a tua palavra, porque bem nos primeiros meses, bem no comecinho da minha caminhada com Jesus, eu me apaixonei pelo ministério de Paulo. Para mim, Paulo é incrível. A carta de Paulo aos Romanos é uma obra de arte, deveria ser colocada no Museu do Louvre. É incrível aquela carta, esta carta. Paulo, um homem inteligentíssimo, capaz, instruído, cheio da graça de Deus. E eu lendo, me apaixonei pelo ministério de Paulo, e eu também orei para ser Paulo. E depois de orar para ser Paulo, depois de orar para ser um Danduque, depois de orar para ser um Myles, eu voltava para casa frustrado. E um belo dia eu me lembro que eu estava na janela, e eu falando, como dizem por aí, chorando as pitangas com Deus, na janela, e eu dizendo: Deus, eu não prego a sua palavra, não dá para pregar. Eu orei para ser Paulo e nada mudou. Orei para ser um Danduque, eu não cresci, meus olhos ainda continuam castanhos, o meu inglês é meia boca. Orei para ser o Myles, eu não tenho nem 10% do conhecimento da graça que o Myles tem. Deus, eu não prego a sua palavra. E eu estava com raiva, irritado, e eu me lembro naquela janela, e sabe o que Deus me disse? Nada. Deus não me disse nada. E eu parado, esperando um trovão, esperando a casa cair, uma fagulha, nada. Quando então, irmãos, eu me aquietei, e de repente veio uma brisa. Deus sempre está nas brisas. E aí Deus veio e falou comigo: Emerson, escute, meu filho, eu não preciso que você seja Paulo, porque eu já tive Paulo. Emerson, eu não preciso que você seja Danduque, porque eu já tenho ele. Emerson, eu não preciso que você seja o Myles, porque eu também já tenho Myles. Emerson, eu preciso que você seja Emerson e ninguém mais. Você não precisa ser outro, você não precisa se diluir na personalidade, no ministério de outro. Você precisa ser Emerson e ninguém mais. Ninguém mais. Irmãos, aquilo salvou a minha vida, o meu ministério. E aí, a partir daquele momento, eu já chegava nos lugares e dizia: Emerson Barbosa, muito prazer, Emerson Barbosa. Porque eu entendi que Deus não precisa me mudar, não precisa me transformar em outra pessoa para me usar. Deus não precisa me fazer famoso, somente como o homem do cartaz, a pessoa do DVD, o missionário internacional, para me usar. Queridos, isso tem acontecido na vida de muitos. Quantas pessoas oram para cantar como a Cassiane, a Ana Paula,
a Damares. Quantas pessoas oram para ter a unção de fulano, de Beltrano, sobem, vão nas igrejas, submetem a cabeça debaixo da mão de pessoas que elas nunca viram, porque elas querem a unção, elas querem a capa, elas querem a unção que está na vida do pastor Ismael. Eu preciso daquela unção. As pessoas fazem absurdos porque elas querem ser outras pessoas. A maior crise que nós vivemos no mundo não é a crise financeira, é crise de personalidade. As pessoas querem ser tudo menos elas mesmas. Algumas parecem que chegam diante do espelho de manhã e olham e dizem: você não é nada, você é horrível, você é um zero à esquerda. As pessoas querem ser qualquer um, mas elas não querem ser elas mesmas. E você está aqui hoje porque Deus quer que você entenda exatamente o valor que você tem, porque foi Ele quem te constituiu, foi Ele quem te formou. E é interessante, queridos, que nós temos aqui hoje um número enorme de dons, talentos, criados por Deus, e pessoas passam a vida orando para ser outras, jejuando para ser outras, buscando subir no monte, fazendo campanhas, porque elas querem ser outras pessoas. Aleluia. O texto de Atos não nos diz o nome daquelas pessoas, mas o texto diz que a mão do Senhor era com eles. Talvez, se eu for no bairro vizinho perguntar o seu nome, ninguém vai saber. Talvez, se eu perguntar: olha, você conhece a irmã fulana de tal da igreja Nazareno Nova Europa? Ninguém te conhece. Escute, isso não vai fazer a diferença, porque mesmo sendo anônimo, a mão do Senhor é com você. Mesmo sendo desconhecido da grande massa, a mão do Senhor é com você também. Você não precisa estar no outdoor, você não precisa estar na capa do DVD, no livro. Se Deus fizer isso na sua vida, amém. Mas se Ele não fizer, irmão, assim mesmo Deus quer usar você. Assim mesmo Deus quer usar você. É você que Ele quer usar, do jeito que Ele te fez, da maneira que Ele te formou. Aleluia. Quando eu ia pregar e tentava ser outras pessoas, não acontecia nada. Não acontecia nada. Eu voltava para casa frustrado. E às vezes eu vou em lugares que Deus faz coisas que eu fico impressionado. Fui ministrar numa igreja, o pastor disse assim para mim: olha pastor Emerson, aqui nós somos um pouco diferente. A nossa igreja é uma igreja de pessoas mais instruídas. Nós temos aqui no nosso meio pessoas de alta patente da polícia militar. Eu tenho aqui psicólogos, tenho advogados, eu tenho pessoas de maior nível educacional. Então, por favor, pastor, não estranhe se não acontecer aquilo que você está acostumado que acontece em outros lugares. E eu falei: ok, vamos lá, igreja de Deus. E aí, queridos, naquela noite Deus resolveu fazer algo diferente. Ministrando a palavra, a graça, a unção de Deus caiu sobre o povo. Foi um chororô na igreja, foi um reboliço na igreja. Saiu uma irmã lá do fundo, ela veio, se jogou na frente do altar, começou a buscar. Os levitas começaram a ajoelhar. A pastora parada num canto, saiu uma irmã aqui rodopiando, colocou a mão na cabeça dela e falou: assim diz o Senhor. E foi Deus renovando, Deus falando, Deus ministrando sobre o povo. Quando deu 9 horas, eu olhei para o pastor olhou para mim e falou assim: não, continua, pode continuar, não tem problema. Mas se eu estivesse tentando ser outra pessoa, nada tinha acontecido.
Escute, está na hora de você ser você mesmo. Está na hora de você exercer o ministério que Deus te deu. Está na hora de você acreditar que foi Deus quem te chamou e Ele vai te usar. Ele vai te usar. Eu fui ministrar nos Estados Unidos e enquanto eu pregava, tinha uma irmã hispana, se eu não me engano, salvadorenha, e ela chorava. No final do culto eu fui conversar com ela. Aliás, ela veio até mim e ela chegou e disse: pastor, a palavra de hoje me bendijo mucho. A palavra de hoje me abençoou muito. E ela falando: olha, pastor, há algum tempo Deus tem me chamado para fazer isto, mas eu achava que eu não era capaz. Eu achava que eu não tinha esta capacidade, mas eu quero dizer, pastor, que a partir de hoje, o que Deus me chamou para fazer, eu vou fazer. A Bíblia diz, e a mão do Senhor era com eles. Quem te disse que você não pode orar e que a pessoa não será curada? Quem te disse que você não pode ensinar e que as pessoas serão abençoadas? Quem te disse que você não pode cuidar de um grupo de advogados, de empresários, de comerciantes? Quem te disse que a sua vizinha é difícil demais? Quem te disse que você não pode cantar e as pessoas serão renovadas? Quem te disse que você vai pregar e ninguém vai aceitar Jesus? Quem te disse isso, irmão? Se por acaso alguém te disse, é mentira. É mentira. Chegou o tempo de você ser exatamente você mesmo. Chegou o tempo de você entender o propósito de Deus para a sua vida e vivê-lo. Eu fui ministrar em São João del Rei e tinha um pastor sentado no canto chorando, e eu pensei, olha, ou Deus está falando, ou então a pregação está horrível. E aí, ele depois veio até mim e disse: olha, pastor, o que você ministrou foi para a minha vida. Hoje, ele é pastor de uma igreja bem pequena. Ele disse: eu não sei como, mas hoje eu sou o presidente de conselho de pastores aqui em São João del Rei. E eu estava preparando para desistir, porque eu não via em mim capacidade. Mas a partir de hoje, eu vou assumir a presidência do conselho de pastores dessa cidade. E nós vamos fazer a diferença nesse lugar. Você não precisa ser famoso para Deus te usar. Você não precisa ser famoso para Deus te usar. Aleluia. Há uma unção sobre a sua vida, meu irmão. Há uma unção sobre a sua vida, meu querido. Há algo específico para a sua vida. Há uma unção com o seu nome, que não serve para mim, que não serve para o pastor Ismael. É sua. Como diz a Nívia Soares, nós temos que gerar esta unção sobre nós. Anônimos, podemos ser anônimos, mas a mão do Senhor é conosco. A mão do Senhor é contigo. Um dos pastores que eu conheci disse que o lugar mais rico da terra é o cemitério.
porque lá estão sonhos, projetos e ministérios que nunca aconteceram. Chegou o tempo de você se levantar e ser você mesmo. Isto é missões. Esta cidade depende disto. Esta cidade depende disto. Esta cidade depende disto. Quando nós assumimos quem nós somos, isso não é somente para nós. Isso envolve pessoas que estão ao nosso redor. Aleluia, aleluia. Chega de fugir, meu irmão. Chega de fugir, minha irmã. Nós podemos falar, investir no evangelismo, no cuidado, em relação à igreja perseguida, mas é necessário que você seja você mesmo. É necessário que você seja você mesmo, anônimo, mas ainda assim usado por Deus. A mão do Senhor é contigo. A mão do Senhor é contigo. A mão do Senhor é contigo. Ei, aleluia. A primeira vez, quando nós não cremos em nós mesmos, quando Deus faz algumas coisas, nós ficamos surpresos. Uma vez, eu estava orando e uma pessoa me ligou. E aí, a pessoa disse: olha, Emerson, eu estou passando mal. Você poderia orar por mim? E eu, só por desencargo de consciência, falei: tudo bem, eu vou orar. E eu orei aquela oração assim, bem, simplérrimo. E eu disse: olha, Deus, em nome de Jesus, toca, cura fulano de tal. E a pessoa disse: oh, aleluia, graças a Deus, fui curado. E eu olhei e falei: foi curado? Você foi curado? A pessoa falou: mas você orou e você não crê? Queridos, chegou o seu tempo. Campinas precisa de você. Campinas não precisa de um outro grande pregador, precisa de você. Esta comunidade precisa de você. Esta igreja precisa de você. Precisa que você exerça aquilo que Deus te deu. Olhe para essa pessoa que está do seu lado e diga para ela assim: eu sou o melhor para Campinas. Diga para ela assim: eu sou anônimo, mas a mão do Senhor é comigo. Ponha-se de pé, por gentileza. Aleluia, aleluia, aleluia. Quantos ministérios estão parados aqui? Quanta maravilha de Deus está estagnada. Aleluia. Quantos projetos, quem sabe ONGs. Quanta coisa maravilhosa está parada, porque você não crê. Porque você não crê naquilo que Deus colocou nas suas mãos. Eu tenho uma filha de 10 anos de idade, e ela começou uma célula de crianças.
Na célula dela já estão 3 crianças na igreja. Ela tem 10 anos. Quem disse que Deus não pode te usar? Ei, aleluia, aleluia, aleluia. Ei, chegou o seu tempo, meu irmão. Chegou o seu tempo, minha irmã. Deus tem mais para você, aleluia. Deus tem mais para você. Anônimos, mas usados por Deus. Feche os teus olhos. Você sabe para o que Deus te chamou. Você sabe o que Deus tem para você. Ele colocou no seu coração. Aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. Olhem para mim um momento. Já vamos encerrar. Eu fui com minha esposa em um lugar certa vez. Era uma cruzada. E aquela cruzada no meio da rua, em um bairro da nossa cidade. Eles colocaram pelo menos umas 500 pessoas para cantar. E canta a irmã Marinha, canta a irmã Doquinha, canta não sei quem, dá oportunidade, dá, e vem, e canta o coral, e canta as meninas, e canta o cachorro, canta o papagaio, canta isso, canta aquilo, canta a senhora, canta os homens, e foi cantando, e aquilo acabou que ficou enfadonho. A rua estava lotada de gente, de repente o povo começou a dispersar, e no meio daquela cantoria toda apareceu uma famosa. Ser famoso não há problema nisso, mas naquela circunstância apareceu uma famosa, conhecida, e os irmãos, as pessoas lá, e ela chegou e cantou, e o povo, já tinha gente escorada no poste, já tinha gente bocejando, gente sentada na beirada da rua. E aí aquele enfado, eu falei com a minha esposa: olha, vamos comer um cachorro quente. E aí nós fomos para debaixo de uma árvore, as pessoas já tinham se espalhado, já tinha gente querendo ir embora, já estavam caminhando. De repente, chamam mais uma para cantar. E aí lá vem ela, atrofiada dos 2 pés, com as muletas, os 2 pés tortos. O rapaz que estava ocupado da cerimônia lá, já estava enfadado, e ele nem arrumou o microfone para ela, e ela veio com as 2 muletas, parou em frente ao microfone, uma dificuldade tremenda, ela arrumava o microfone e se apoiava nas muletas, e ela disse: a paz do Senhor para os irmãos. Ninguém respondeu. O povo já estava sem paciência. E aí ela olhou para o rapaz. O nome dela era Valdirene, mas como ela cantou a música da Lauriette, eu apelidei ela de Valdirete. E aí a Valdirete começou: existe um Deus no céu que a letra e o papel não pode descrever. E eu lá no final, lá embaixo, num lugar escuro, perto de um cachorro quente, debaixo de uma árvore, de repente aquela menina começa a cantar. Ninguém sabia quem ela era, até hoje nunca mais eu a vi. Ela começou a cantar e saiu como que uma onda lá daquele palco, e veio e bateu no meu corpo e começou a arrepiar do pé.
E eu falei, meu Deus, o que é isso? O povo que estava indo embora, o povo parou, e o povo começou a voltar. E o povo começou a voltar, e ela cantando, e o povo foi voltando, o povo foi voltando. Quando eu olhei no meio da multidão, já tinha gente chorando, já tinha gente sendo renovada no meio da rua. Deus começou a fazer. Deus usou uma mulher, uma moça com os 2 pés atrofiados, que ninguém conhecia. Aleluia. Ei, Ramagassecai. Feche os teus olhos. A palavra apóstolo no grego significa enviado, e todos nós somos enviados. Alguns de vocês são enviados lá na sua faculdade, outros são enviados para a casa dos vizinhos, outros para os escritórios de advocacia, para a rodinha de comerciantes, mas todos nós somos enviados. Podemos ser anônimos, mas a mão do Senhor é conosco. Há uma unção sobre o seu ministério. Feche os teus olhos. Aleluia, 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 aleluia. Em nome do Senhor Jesus, em nome do Senhor Jesus, exerça coragem no seu ministério, e você verá o que Deus vai fazer através da sua vida. Pessoas serão curadas, pessoas serão salvas, você vai transformar famílias, pessoas virão de longe para tomar conselho, vão sentar aos teus pés e vão te perguntar: o que eu faço? Pai, em nome do Senhor Jesus, eu te peço, ó Deus, que o Senhor confirme no coração dos teus filhos que estão aqui. E em nome do Senhor Jesus, Pai, Deus, em nome do Senhor Jesus, aleluia, que eles sejam renovados na unção que o Senhor tem para cada um aqui. Podem ser anônimos, mas a mão do Senhor é com eles. Firma, confirma, ó Deus, e abre a porta diante de cada um, que eles exerçam o ministério e que a tua mão poderosa se manifeste, em nome do Senhor Jesus, em nome do Senhor Jesus, em nome do Senhor Jesus.